Olá, boa noite, bem-vindos ao WW edição especial. Hoje vamos debater aqui a influência da mulher e do voto feminino nas eleições presidenciais de 2026. E eu queria pegar, em termos macro, a sua percepção, se você acha que é a mulher brasileira que vai decidir a eleição presidencial neste ano. A mulher ela vai com certeza ajudar a decidir, né, a eleição esse ano, particularmente porque a gente começa a perceber, né, Caio, que há uma diferença de voto entre os homens e as mulheres. Essa diferença de voto nem sempre aconteceu na história do país, ela é mais marcada depois de 18, a partir de 18 a gente começa a ter o que a gente chama do gap de gênero mais moderno, né? Antes nós tínhamos um gap de gênero mais tradicional. O que quer dizer o gap de gênero? É que o gap de gênero tradicional mostrava que as mulheres eram um pouco mais conservadoras do que os homens, né? E a partir de agora, desde 18, tem uma virada, e nessa virada se percebe que as mulheres acabam sendo um pouco mais progressistas do que os homens. Então, tem um jeito diferente de ver e tem um jeito diferente de processar. Não é um corpo único, as mulheres têm uma vertente mais conservadora, uma vertente mais progressista, elas formam até uma média de maneira geral, os homens estão caminhando um pouco mais para uma perspectiva mais conservadora. Mas sim, o discurso moderado, por exemplo, é importante para conseguir alcançar o voto das mulheres. Você enxerga nas pesquisas que você faz, teria um direcionamento, uma receita básica para um candidato que quiser, pelo menos, ter a maioria desse universo? Olha, eu diria que o Renato Meirelles e a gente procura essa receita juntos, inclusive. A gente tem uma iniciativa que chama WLab, só para estudar mulheres, justamente pelo que a Luciana falou, que as mulheres passaram a votar diferente dos homens e a gente se debruça nisso há anos. São 2 institutos, o que é bastante feminino, né? Porque a gente tem um consenso ali de descobrir isso. Mas o que as mulheres, né? Tem um pouco essa lógica de que as mulheres são mais de esquerda. Eu vejo um pouco diferente. Eu considero que as mulheres elas não estão nos extremos, né? Quando eu olho, por exemplo, a última pesquisa Meio Ideia, que foi publicada essa semana, a gente vê ali mais mulheres, 32% das mulheres dizendo que ou não tem posição política ou já tiveram e não tem mais. Contra 25% dos homens. Eu vejo uma diferença maior entre homens mais de direita do que mulheres. Uma hipótese disso é que as mulheres são quem usam mais os serviços públicos. Então, as mulheres que levam as crianças na escola, portanto, usam a educação, levam crianças e idosos no posto de saúde, são totalmente dependentes da segurança pública. Quando a gente faz, né, Renato, grupo de pesquisa qualitativa, a gente ouve as mulheres dizendo: eu pego o ônibus, eu não sei se eu vou chegar no meu trabalho, né? Então tem essa insegurança e, portanto, elas ficam esperando ali propostas concretas, tanto é que elas demoram também mais a decidir o voto. Então, se eu pudesse dizer uma receita, é que as mulheres não gostam de uma política agressiva, né? Elas repelem essa agressividade e elas estão em busca de resultados concretos da política. Então, se pudesse resumir uma receita, seria essa. O que as mulheres brasileiras querem de um político? Em primeiro lugar, poder voltar a almoçar domingo tranquilamente na família, né? E aí eu vou um pouco da linha do que a Cila está falando, que a gente estudou lá. Nessa nossa empreitada pelo entendimento das mulheres no WLab, vamos lembrar o que foi o Lula. Comecinho do Lula, campanha de 89. Completamente voto masculino. Durante todo o início da segunda candidatura do Lula, ele majoritariamente tinha um voto mais masculino. E o que ele não tinha? O Lulinha Paz e Amor. Ele não tinha a tranquilidade, tinha uma postura de campanha muito mais agressiva. Bruto, né? Bruto. Sim. E que tirava a parcela do voto das mulheres. O Lula começa a ter mais voto das mulheres com o Lulinha Paz e Amor, mas ainda não ganhava.
E aí, quando vem um pouco mais para frente, começa a entregar serviços públicos, o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, no nome da mulher, começa a ter a levar para a política uma lógica da participação dos serviços públicos. E, efetivamente, é a mulher, como a Cila disse, eu super concordo, que que utiliza os serviços públicos, que leva, inclusive, o marido para ir no posto de saúde, o filho para vacinar. Você quase não encontra pai que leva o filho para vacinar. Então, eu diria que tem um pragmatismo aí no voto, em que hoje, essa mulher, na eleição passada, em 2018 com a Haddad, como a Luciana dividiu com a gente, mas de enxergar mais claramente que vantagem Maria leva em votar num lado ou votar no outro lado. Porque, por exemplo, quando a gente estuda, né, a gente percebe, a gente foca no que se refere à participação, o quanto que houve uma evolução de maior ou menor participação da mulher na política, né? Então, no que se refere à presença eleitoral, a gente não tem uma mudança significativa ao longo dos anos, tá? Então, não tem uma mudança tão significativa. No que se refere à questão ideológica, a gente percebe que ela tem esse processo, né? E aí uma coisa, ela sai ela era, porque na verdade esse voto do gap de gênero tradicional era um pouco a ideia que se defende até hoje, alguns conservadores têm defendido isso nos Estados Unidos, do voto da família. Então, ela não tinha tanta autonomia de voto, porque era um voto que era um pouco guiado pela família, pelo marido, e aos poucos a mulher vai ganhando uma certa autonomia. E aos poucos ela vai ganhando uma certa autonomia com a inserção no mercado de trabalho, ela começa a ter mais autonomia para escolher de maneira geral e também em relação ao voto. E aí que ela sai da direita e vai caminhando dentro dessa perspectiva mais, caminhando porque a gente chama do gap de gênero moderno. Então, no que se refere a isso, na ideologia você percebe um pouco essa tramitação. No que tanto a Cila e o Renato falaram, uma coisa que é muito interessante é a mudança, o comportamento em relação ao voto, a escolha do voto propriamente dita, tá? A gente tem alguns estudos internacionais, e a gente percebeu isso no Brasil também, que mostram o seguinte: as mulheres, mesmo as mulheres conservadoras, elas não gostam desse discurso do ódio, do discurso do inimigo, do adversário e do ataque, tá? Então, isso faz com que elas tenham um comportamento de evitar o que a Cila falou, de evitar o extremo, né? Porque ela não gosta da agressão. Ela pode até compartilhar de alguns valores, mas ela não gosta da agressão. Então, quando você tem para um extremo uma candidatura que tem um tom mais agressivo, ela recua um pouco. E, sem dúvida, ela participa, ela que está na frente para o serviço público de saúde, saúde e educação, mais do que os homens. Vem mudando isso também, os homens vêm participando um pouco mais, mas as mulheres ainda estão na frente, e isso faz com que elas tenham um voto mais embasado na realidade e um pouco menos ideológico, como tanto a Cila quanto o Renato falaram. Dá para dizer que, Cila, que a mulher brasileira virou lulista? É isso? Não, eu não diria isso. Mas, de fato, se a eleição fosse hoje só votassem mulheres, o Lula estaria eleito, né? O que não acontece entre os homens, onde há disputa. Como a Luciana falou, desde 2018, esse universo entre o voto feminino e masculino se cindiu, mas ele vem mais de trás, né? Quando a gente olha para o mundo, a gente olha ali que desde 2008, com o Me Too, com as mulheres ficando mais vocais, vindo para o Brasil, a gente tem o fenômeno da maior escolaridade hoje, que é entre as mulheres, no público todo. Aliás, eu recomendo muito o livro do professor Jairo Nicolau, quem não leu ainda e gosta desses temas, é uma leitura obrigatória em que ele traz todos esses dados, inclusive o dado de que as mulheres estão mais escolarizadas, o dado também de que são as mulheres que mais aparecem para votar. Então, se as mulheres são ali perto de 53%, acaba ficando um ponto a mais
de não abstenção entre mulheres do que homens, fazendo com que elas sejam novamente fundamentais para a eleição. Mas eu não diria que elas são lulistas, mas desde 18, pelas falas misóginas do ex-presidente Jair Bolsonaro, e especialmente por conta da pandemia, da administração da pandemia, e especificamente não ter vacina para as crianças, ali realmente o mundo se abriu, porque Bolsonaro ganhou entre as mulheres em 18. Não é? Mas ali o mundo se abre e eu diria que é um voto muito mais anti-bolsonarista do que um voto lulista, apesar disso ser uma hipótese. Queria só somar, Caio, o que a Cília está falando e colocando um outro componente na mesa, ou tirando um componente na mesa, que é o componente ideológico. Nós aqui adoramos falar esquerda, direita, tá nem aí para essa mulher. Então, a mesma mulher que fala que é contra o aborto, é contra que uma mulher que fez o aborto seja presa. Ou que tenha que ser obrigado a ter um filho fruto de um estupro. Por quê? Porque ela conhece alguém que fez isso. Ela já fez um aborto. A vizinha dela já fez um aborto. Você vai discutir... elas não estão preocupadas com a violência, que é um dos grandes temas da campanha? Estão. Só que a violência para ela, Caio, não vai ser resolvida com porte de arma. Porque ela tem medo do filho tomar uma bala perdida, que um coleguinha na escola pegue a arma do pai, ou que ela mesma seja vítima de algum tipo de violência do marido ou de um vizinho com o uso da arma de fogo. Então, o que a mulher bota do lado, acho que mais do que a questão ideológica, é a forma de se apresentar a solução para os problemas reais que ela tem. E essas mulheres são bem diferentes. Então, você tem uma mulher que sobrevive de uma pensão do governo no interior de Pernambuco. Uma outra que é empreendedora aqui no Grande ABC. São pessoas que pensam de uma forma diferente. Mesmo quando você vai olhar para uma mulher evangélica. Né? Se fala muito do voto evangélico, as mulheres são a maioria absoluta do voto evangélico. A diferença de homens e mulheres evangélicos para homens e mulheres no total de eleitorado é maior entre o número de mulheres evangélicas, né? Esse gap aumenta proporcionalmente. Mas ela também é quem está acostumado a acolher um primo distante que é um egresso do sistema penitenciário. Eu só estou dando exemplos concretos de que... Sim, que são muitas variáveis que interferem ali. Não se trata de uma questão ideológica, não é isso? E que ela pode falar que é mais de esquerda, falar que é mais de direita, mas não entende o que é isso. E tanto é que, se me permite, claro. No Congresso a gente vê a nossa bancada feminina pífia, né? E é uma vergonha na minha visão. A gente tem aí 13% de representação feminina no Congresso, quando no mundo são quase 30% e nós somos a maioria da população. Mas nos temas que dizem respeito às mulheres, as mulheres entram muito mais em consenso, justamente porque são temas como o Renato citou. Eu gosto muito de um exemplo da Argentina, onde o Renato falou de aborto. Aborto é um não assunto no Brasil, né? Ninguém discute, nenhum candidato é a favor do aborto no Brasil, esse é um não tema. Mas a Argentina resolveu enfrentar esse tema e a campanha que as mulheres fizeram lá, que juntou mulheres de esquerda e de direita, foi exatamente isso que o Renato falou. Elas disseram para as meninas jovens irem perguntar em casa para suas mães e avós se alguma já tinha praticado o aborto. E muitas tinham praticado o aborto. Aí elas diziam, as meninas, mas você quer que eu passe pelo que você passou com o aborto clandestino? E assim elas foram ampliando e mulheres de esquerda e de direita se reuniram, inclusive a Cristina Kirchner, que é religiosa, que era super contra o aborto, mas que presidia aquela sessão, acabou votando a favor. Estou falando tudo isso para corroborar com o que o Renato disse, que a gente olha no Brasil desde lá do lobby do batom. Eu cobria Constituinte, tinha o lobby do batom, em que mulheres de esquerda e direita se reuniram em torno desses temas. Então, acho que também são coisas para a gente olhar. Tem, o eleitorado, sempre que a gente fala de esquerda e direita, né, tem essa discussão. Porque, efetivamente, o eleitorado ele não é coerente, né? Coerente, você tem apenas um pequeno segmento que efetivamente é coerente de cabo a rabo, quando a gente pega os valores que determinam esquerda e direita. Na verdade, as pessoas são muito
incoerentes dessa perspectiva, mas não da perspectiva da vida, tá? Mas da perspectiva de você ver os valores, alinhar os valores. As pessoas não seguem essa cartilha, precisamente, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho, por exemplo, uma mulher que é conservadora, sim, nos costumes, né? Por que, enfim, ela... vamos pegar essa questão, talvez o eleitorado que esteja esteja mais na mira dos dois candidatos a presidente, essa mulher evangélica e de uma classe mais baixa. Por que é essa mulher evangélica de uma classe mais baixa? Porque ela vive um conflito, né? Ao mesmo tempo que ela tem uma perspectiva mais conservadora em relação aos costumes, e isso nasce de uma percepção. Aí volta aquela história que eu falava da educação dos filhos, da socialização das crianças, dessa maneira tradicional de ver a política. Isso pode ajudar ela nesse processo de criação. Mas, ao mesmo tempo, essa mulher é uma mulher que enfrenta todos esses serviços públicos. Essa é uma mulher que, em última instância, vai fazer a compra e volta com a sacolinha para casa, que vê o custo de vida. Então, ela é uma mulher que, em última instância, ela está tanto apenada no desempenho dos governantes. E aí uma pergunta que você trouxe antes, que eu acho que é importante dizer, juntando também com uma coisa que o Renato disse. Você falava assim, então quer dizer que a mulher é lulista? E aí eu respondo trazendo isso um pouco uma fala antes do Renato. Quando que o Lula começa a crescer, é claro que ele tem uma resistência, uma queda da resistência antes da eleição de 2002, que possibilitou ele a chegar como presidente. Mas depois, com as políticas sociais, muito voltadas para as mulheres, em resposta a essas políticas, elas começam a cada vez mais aderir a ele. Então, ainda tem um resquício desse processo, uma percepção de que quem faz mais ainda é o presidente Lula. Então, elas ficam meio assim entre uma agenda mais pragmática de entregas e de percepção de defesa de interesses que estão ali no seu dia a dia e, ao mesmo tempo, emparelhadas com essa questão um pouco da agenda de costume. Então, assim, não é que não tenha o problema da ideologia, o problema da ideologia tem, só que ao mesmo tempo ela fica, ela não considera só isso, né? Mas ela pontua um pouco mais, digamos assim, com bastante pé no chão. 18 é uma eleição completamente diferente das outras, como 89 é uma eleição também totalmente diferente das outras, porque 18 foi a eleição da Lava Jato. Em 18 tinha uma questão moral que pairava e que era representada por Jair Bolsonaro, com Lula preso, que eu não vejo paralelo em outras disputas. Então, ali realmente teve um apoio muito grande a esse tema Lava Jato, acima de ideologias, de entregas ou de qualquer outra questão, né? Então, as mulheres superaram as falas de misoginia, teve aquele movimento grande do ele não, mas que eu considero bastante importante nessa trajetória, em que as mulheres se uniram ali para protestar, foi um movimento grande no Brasil. No entanto, ele não se materializou na urna, porque, de novo, né? E nas questões morais, quando a gente vai falar de evangélicos e de mulheres evangélicos, ela é central, né? Essa questão, né? A Luciana falou muito da questão da família, dos princípios, de tudo isso. Quando você fala de corrupção, esse é um tema muito importante nesse público, né? Então, acho que isso foi acima de qualquer outra questão lá em 18. Renato, antes da gente ir para o primeiro... Acho que o Lula estava preso e o debate não foi um debate, se eu for lembrar de 2018, não foi o debate em que se colocou a discussão sobre programas sociais. Estou concordando com a Cila, colocando outro elemento disso. Quando o debate é corrupção e Lava Jato, você colocou o debate eleitoral no território dos costumes. Quando o debate não está no território dos costumes, o debate está na discussão de projeto de país, e aí você tem um campo que defende mais abertamente os programas sociais, é natural que o voto feminino vá para quem defende mais os programas sociais.
nesse sentido. E o Haddad não era capaz de falar isso. A campanha do Haddad estava para soltar o Lula, então o tema era o tema corrupção e o Bolsonaro estava no hospital. Então não se discutiu isso E é durante a pré-pandemia, campanha. né? A pandemia também faz um divisor de águas também, né? A administração da pandemia é um divisor de águas. Tem uma coisa, só desculpa, Caio, que apareceu em várias qualis nossas na eleição passada, que foi um sentimento de algumas mulheres olharem para o ex-presidente Bolsonaro, com uma sensação de que eu não tenho mais isso em casa, não vou ter no Brasil. No sentido de um imaginário de uma agressividade, de um imaginário de um tipo de imposição, de uma falta de sensibilidade com o social, que na visão dessas mulheres, verdade ou não, mas na visão dessas mulheres, dificultavam um apoio ou ao voto ao Bolsonaro, que tinha acabado de sair da pandemia. E a vocês que nos acompanharam até agora, uma excelente noite, muito obrigado pela companhia. Excelente semana a todos.